Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus, por tudo, por essa oportunidade que Ele tem me concedido neste dia, para trazer uma reflexão aqui da palavra do Senhor Jesus, para a nossa meditação, que fica, segundo as Reis, o 20 e o 5, que diz: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, glória a Deus, e ouvi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que fique para a nossa meditação esta palavra neste dia, pois aqui a gente sabe, de um homem, um rei, Ezequias, pois ele adoeceu de uma enfermidade mortal, que o Senhor Jesus mandou Isaías levar um recado para ele. Dizia a ele que põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, irmão, Ezequias recebeu essa notícia, porque não é fácil. Já imaginou alguém chegando para você e dizer assim: olha, põe tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver? Glória a Jesus. Mas Ezequias, o rei Ezequias, irmão, ele tinha aquela comunhão com Deus. E ali, Ezequias, ele virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. E disse: lembra-te, ó Senhor, que andei em tua presença com sinceridade. Glória a Deus. E o Senhor Jesus mandou Isaías voltar. Ele ainda estava no palácio, Volta, Isaías, e diz ao rei Ezequias que eu aumentarei o dia dele mais 15 anos. Glória a Deus. O nosso Deus, irmão, ele faz assim. Glória a Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Muitas vezes a gente passa por um momento difícil que a gente acha que Jesus não está no controle. Às vezes você acha que não é permissão de Deus. Glória a Deus. Tem coisas nas nossas vidas, irmão, que o Senhor, Ele permite você passar. Aos olhos humanos, pessoas até podem dizer assim, tá pagando por alguma coisa que fez. E às vezes é as consequências mesmo do que a gente faz lá atrás. E a gente muitas vezes passa pela consequência porque não orou, não perguntou ao Senhor: Jesus, vem cá. O Senhor está nesse negócio? É a tua vontade? Às vezes você faz algo que você não era nem evangélico ainda. Não perguntou a Jesus se era, se não era. Fez do seu jeito, da sua vontade. Aí lá na frente, as consequências, ela chega assim. E tem coisas que Deus permite você passar para que o nome do Senhor, ele venha a ser glorificado.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você neste dia, glória a Deus, que aqui o rei Ezequias, ele diz, lembra, Senhor, que andei em sinceridade, fio que era reto aos teus olhos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como é bom, irmão, a gente ter reserva da parte do Senhor Jesus. Eu digo para você neste dia, aproveita o teu dia que Deus está te dando para fazer algo para o Senhor Jesus. Porque a noite escura, ela chega na vida de todo ser humano. O tempo passa, né? A gente era um bebê. Olha como está agora. Não é assim? O tempo passa. Às vezes você está com saúde, tem toda oportunidade para fazer a obra do Senhor, mas hoje não, o sol está tão quente. Estou cansada, hoje não, vou olhar aqui na televisão mesmo. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Porque vai chegar o dia que você vai querer ir para a casa do Senhor, não vai ter condições. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é a velhice, às vezes é você cuidando de um neto, às vezes é de um esposo em cima de uma cama, às vezes é de uma esposa. Faça a obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu sempre digo, irmã, eu gosto de fazer a obra do Senhor Jesus. Não sou pregadora, sou uma serva do Senhor. A menorzinha, amém, irmão? Que o grande é Ele. Ele sim, que é o Todo-Poderoso. E muitas vezes ele confunde aquele que não é, para confundir aquele que diz que é. Porque tem pessoas assim que acham que é. Eu sou, eu posso, eu faço. Você nem é, você nem pode e nem você faz. Quem faz é Jesus. Glória a Deus, o Todo-Poderoso é Ele quem faz. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Você pode ter dizer assim, não, mas né, eu tenho tudo nas mãos. Estudei, fiz minha faculdade. Tenho dinheiro, faço o que eu quiser. Vai não. Você estudou, mas a tua mente, quem controla ela é o Todo-Poderoso. Porque se Jesus tocar na tua mente, você não sabe mais nem o que está fazendo. Até para a gente respirar, é Ele. Amém, irmãos? E o rei Ezequias aqui, ele teve vitória. Às vezes tem pessoas que dizem assim, Deus, quando ele falou, ele não volta atrás. Falou, tá falado. É quando ele quer, viu? É quando ele quer. Ele é soberano. Ele faz o que ele quer. Aqui ele mudou. Ele mudou o cativeiro. Ele volta. Ele desfez a palavra do que ele falou a primeira vez. Dizendo que ele ia morrer e não ia viver. Mas aqui ele voltou. Ele tirou o que ele falou. Disse, volta Isaías. E diz a ele que eu aumentarei os dias dele mais 15 anos. Glória a Deus. Com certeza o rei Ezequias se alegrou, irmão. Com certeza dele foi curado daquela enfermidade, não sei, a Bíblia não fala. Mas ele glorificou o nome do Senhor Jesus.
Ele agradeceu ao Senhor, né, por tudo que o Senhor, ele tem feito. Glória a Deus, porque o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, é o general de guerra, aquele que nunca perde uma batalha, aquele que muda o tempo, muda as horas. Glória a Deus. E eu não sei o que você, né, a enfermidade que você está enfrentando, desenganada dos médicos. Muitas vezes o médico disse, não tem mais jeito, porque o Ezequias aqui, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. A Bíblia não relata que enfermidade era essa, mas poderia ser um câncer. Só sei que não tinha mais jeito. Mas como o nosso Deus, ele é grande, ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Aquele que criou tudo, irmão. É ele quem faz. Amém? Então confie no Senhor. Glória a Deus. Hoje, talvez você não esteja podendo fazer mais do que você fazia antes. Glória a Jesus. Aí você está passando por algum momento difícil. Aí você diz assim, lembra, Senhor, aleluia, que quando eu podia, eu fazia, não media distância, não media, irmão. Podia ser onde for, onde Deus dissesse, vá. Ô crente, desperta, aleluia. Desperta para Jesus. Vai fazer a obra do Senhor. Os anjos queriam fazer esta obra de evangelizar. Mas Jesus disse, não, é a gente. Hoje, poucas pessoas estão querendo evangelizar, pregar a palavra do Senhor Jesus, dizer que Jesus vem buscar um povo no meio de um povo. Ele vem buscar os escolhidos, irmão. Glória a Deus, aquele que faz a sua obra com sinceridade. Muitas vezes não sabe nem falar direito, feito eu, não sei me expressar. Mas uma coisa eu sei dizer, que o nosso Deus, ele é grande, ele faz coisas grandes, ele é o Todo-Poderoso. E hoje, meu irmão, infelizmente, tem muitos crentes dormindo. Hoje a palavra é um pouquinho meio distorcida, um pouquinho meio, né? É assim mesmo. É o cajado, é o óleo. Glória a Deus. Glória a Jesus, né? Às vezes dói, mas sara a ferida. Então desperta. Que Jesus venha despertar essa nação. Glória a Deus. Venha desperta os que dormem. Porque tem muito crente, irmão, que está dormindo. Está dormindo. Sono espiritual. Não sente mais a palavra de Deus. Não ora. Não evangeliza. Não vai para a igreja. E quando vai, né, quer estar só nos caminhos fáceis. Glória a Deus. Só andando pelos caçamentozinhos. Às vezes o sol tá quente, coloca uma sombrinha. É assim. Aí quando tá lá no mundo, aí sai no sol quente, vai pra praia, aí tá tudo bom e tá tudo certo. Quando é pra Jesus é de todo jeito. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus, ele não quer eu e você de todo jeito, não. Glória a Deus. Vamos evangelizar, irmão. Vamos para dentro das favelas. Aleluia. Aquele Jesus que está no presídio. Vai lá, Senhor. Oh, Deus. Deus conta comigo. Ele conta com você para fazer a obra. Para dizer que ele é grande. Para dizer que ele salva, liberta. Escreve o teu nome no livro da vida. Você que está aí me ouvindo. Aleluia. Que está afastado da casa do Senhor. Deus conta contigo. Aleluia, glória a Deus. Ele conta com você. E você, crente, que está dormindo. Né? Porque muitas vezes o crente é assim. Ele, às vezes,
é aquela correria, faz tantas coisas para Jesus. Aí quando Jesus começa a abençoar ele se esquece. Aí chega os dias de domingo, né? É só lazer. Aí quando não tinha, tava lá entregando, né, uma literatura, né? Aí Jesus, vou abençoar ele para ver. Porque Jesus sabe, né? Jesus já sabe do que a gente vai fazer. Deus, ele conhece por dentro, ele conhece o amanhã, o depois. Ele já sabe. Então se desperte. Se você está sem força, diga, Jesus, me dê força. Me dê força para ir para a tua casa. Me dê força de eu ler a tua palavra. Me dê força, Jesus. Me dê força de eu evangelizar. Porque muitos irmãos estão partindo sem paz, sem salvação. Glória a Deus. Às vezes precisando ouvir uma palavra. Cadê os crentes? Eu quero dizer para você também que está aí do outro lado me ouvindo. Existe um Jesus, glória a Deus, que perdoa pecado. Escreve o teu nome no livro da vida. Faz de você uma nova criatura. É o Deus de mudança, viu? Aquele que vem buscar a sua igreja, como ele prometeu. Em João 14 diante, ele prometeu, ele disse, eu vou preparar-vos lugar e virei outra vez. Glória a Deus. Amém? Para onde eu estiver, vós estiver também. Essa é a segurança do crente. É crer. Os verdadeiros adoradores. Ele adora em espírito e em verdade, viu? Eu não estou aqui, mas Jesus está comigo aqui, ó. Ele está comigo aqui. É assim que Deus quer você adorando Ele. Em espírito e em verdade. Só Ele não dá a glória dele para ninguém. Ele não dá a glória dele para ninguém. É Ele que tem que ser adorado. É Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Que Deus abençoe. Continue, né, nos ajudando. Né? Você que nunca foi evangélico também, lembre-se. Você tem uma alma, viu? Nem depois que tá tudo bem. Morreu, acabou. Se fosse assim, era bom demais. E nem precisava Jesus morrer na cruz do Calvário. Porque ele morreu por nós, irmão. A palavra do Senhor diz que o amor de Deus foi tão grande por nós, que ele deu o filho dele. Tu dava teu filho para morrer por alguém? Dava? Dava não. Ninguém dava. Mas Deus deu o filho dele para morrer por nós. Para que hoje a gente alcançasse a salvação pela graça. Amém, irmão? É a misericórdia do Senhor, viu? Não é que a gente é bonzinho, merecedores. Não. Não. É bonzinho não. Nem Jesus gostou quando chamaram ele de bom. Glória a Deus. É pela graça. Amém? Então desperta, crente. Aleluia. Desperta, faz a obra. Glória a Deus. Deus conta contigo. Levante-se. Começa a jejuar, começa a orar, começa a buscar. Se apega com esse Jesus todo poderoso e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus é grande, irmão. Amém? Jesus, ele é grande. A gente nem palavras tem para dizer a grandeza desse nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Jesus, ele é o médico dos médicos. Ezequias, né? Isaías, Deus já mandou ele pôr a casa em ordem. Não é que ele era bagunceiro assim dentro de casa não, viu? Porque Ezequias aqui, ele disse, lembra-te, Senhor, que andei em tua presença com sinceridade.
Ele fez tudo direito e ali ele chorou muitíssimo. Ai, Jesus é tão misericordioso, irmão. Quando a gente se arrepende de coração, Jesus, ele faz. Amém. Que o Senhor te abençoe. Continue ajudando você, toda a tua família. Amém, irmão? Esse foi o jeito que eu encontrei para levar o ID de Jesus. Eu sempre digo que Jesus cresça, que eu diminua, pois eu não sou pregadora, irmão. Desculpa aí, né, pelos gaguejos. Mas eu sou uma serva do Senhor. Amém? Eu sou uma filha de Deus, serva do Deus vivo. Amém? Que Deus abençoe e continue ajudando você. Amém?